universo naturalista, qual seria a improbabilidade de Deus criar um universo, né, como, na verdade, como um ser de ato puro, em que, por qual razão, ele não teria necessidade de criar um universo que consumasse por si próprio sua própria natureza? Teria ele de ter criado o universo como seus métodos lá pelo DI, né, pelo usar inteligente, deixar sua marca lá, ao invés de simplesmente deixar um universo que se expandir sozinho e se realocasse pelo naturalismo sozinho. Ele tem que ser ajustado, né? Por qual razão? O Sim. que impede Deus de ter feito isso? Porque o universo que não seria ajustado, que não teria, por exemplo, a expansão exata que tem, ou seria uma expansão rápida demais e você não teria um universo com átomos, seria simplesmente um vazio, um espaço vazio, ou se fosse devagar demais, ele teria um recolapso e voltaria para a singularidade. Isso são leis físicas que até mesmo Deus ele não pode Então ele é sujeito às próprias leis mudar. físicas? Pera. Então se ele é sujeito, se caso fosse diferente, o universo colapsaria. Ele não poderia ter feito o universo de outra forma? Ele é limitado? Ele é limitado. Deus, a onipotência dele precisa ser especificada. Ele não pode fazer coisas ilógicas. Para Ele, tudo. ele Ele não é pode limitado? criar. Ele é limitado às Sim, próprias leis? sim. Então ele não tem poder de mudar isso. Não Não teria o tem poder poder de de mudar as mudar próprias isso. leis. Bom, se Ele não ele tem poder fosse. de mudar as próprias Presta leis. atenção, se ele É não isso. fosse implementar essas leis, o mundo não poderia ser estável e nós não poderíamos existir nele e estar aqui ter essa conversa. O poder dele não é o suficiente, ele limitou as próprias leis mesmo, como eu imaginava. Aí que entra a questão, né, Otângelo? Uma coisa interessante que tu postulou que a ideia de que Deus não pode ir contra a lógica. Só que a lógica, ela vem de preposições que são necessidades de análise de objetos físicos. Então, a lógica ela vem ali de observações de padrões da própria realidade. Ou seja, se Deus criou e causou a própria realidade, e a partir das inferências da realidade surgiu a lógica, então, em uma realidade diferente, a lógica também seria diferente. Lógico, logo, não faz sentido tu postular que a lógica seria uma limitação para o próprio Deus, já que a lógica ela não forma as leis da natureza, mas a natureza é que postula as leis da lógica, porque a lógica é uma reformulação de como as preposições se comportam em um argumento ou uma estrutura de interpretação da própria realidade. Entendeu o problema? A lógica é algo imaterial, são coisas, eu diria, metafísicas e não podem ser modificadas. Então, as leis não, as leis da lógica não são criadas, elas existem no metaespaço, vamos dizer assim, e são imutáveis, né? A lei da Absolutas, é? são absolutos. Então, para você poder Absolutas. ter, para você, sim, as leis da lógica são absolutas. Você não pode mudar elas. A lei da não contradição, etc. e tal. Essas leis elas são imutáveis. Você não pode mudar e dizer não, vamos mudar essas leis da lógica. E Deus também não pode fazer isso. Você sabe que a lógica, ela é uma ferramenta do ser humano para interpretar a realidade, não sabe? Que ela Sim, não existe independente da mente do ser humano, né? agora me explica como é que a matéria se torna consciente, inteligente, com capacidade de é, criar um ser humano com capacidade de dialogar, de se comunicar, usando linguagem complexa, códigos. Como é que matéria imaterial morta, como matéria pode fazer isso? Pode criar algo que é essencialmente diferente do que a matéria morta? E qual seria a sua solução, já que você acha Um isso difícil? Deus, um Deus eterno, consciente, inteligente, que tem aptidão de linguagem, de entender a lógica, que entende a matemática
que criou o mundo físico, inclusive o ser humano, mediante a sua semelhança, com essa capacidade também, Peraí, de uma peraí, peraí, medida peraí, peraí. Você está separada, querendo mas dizer que uma coisa que é uma ferramenta, uma linguagem, a lógica e a matemática para compreender a realidade, são regradas, é uma criação de Deus? eu não disse que a lógica é uma criação de Deus. Eu disse que eu entendo que um Deus eterno, consciente, com inteligência, com capacidade de falar, de linguagem, de comunicação, ele pode ter criado algo semelhante a ele, que é o ser humano, que somos nós. Enquanto eu não vejo como matéria poderia ter se tornado de forma espontânea, consciente, inteligente, criar linguagem e depois começar a comunicar. E isso se chama o problema Aí, forte não, da consciência. A ciência não tem uma explicação como matéria pode se tornar consciente. você viu o que eu tinha mostrado ainda há pouco lá sobre a questão do apelo à ignorância? Não é porque você não sabe explicar como uma coisa aconteceu em todas as suas etapas que você vai postular uma entidade transcendente para explicar todas essas causas. Isso daí é É, apelo à ignorância, D'Angelo. Você não, o sequer que tem eu base de uso, conhecimento direto para postular qualquer tipo de transcendência espiritual. não, o que eu Também uso concordo. é inferência a melhor explicação. Nós temos duas hipóteses que competem uma com outra. Uma é que a matéria foi criada, você mesmo confessou que você não sabe como o universo veio a existir, e que essa matéria Sim. depois de repente se tornou consciente. Isso é uma hipótese. Você tem a outra hipótese, que existe um ser eterno, não criado, consciente, inteligente, poderoso, que criou o universo e depois criou seres semelhantes a ele. Então você vai colocar as duas hipóteses uma contra a outra e vai ver qual Uma é a falsa hipótese mais dicotomia, provável. outra E eu, falácia. Pô, É uma mas falsa outra dicotomia. falácia. É, tá, então a minha Falsa dicotomia dicotomia. é: ou Deus existe, um Deus Mas é uma criador, falsa eterno, dicotomia. posso ter, Porque para você ter uma não, 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 dicotomia não, não, não. válida, Não, 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 você tem que ter conhecimento deixa, direto. Você não tem conhecimento direto. Atena, deixa eu terminar de falar, depois você me responde. Eu coloco aqui na mesa duas hipóteses que competem uma contra a outra. Em um lugar, você tem um Deus eterno, poderoso, inteligente, consciente, e do outro, não. Isso é uma dicotomia, sim ou não? Vamos lá, então. O que Não, postula uma responda a minha dicotomia? pergunta. O que eu acabei de dizer é uma dicotomia, sim ou não? Poderia Depende de repetir o que quem em você cima falou? você está inferindo, Otângelo. Não Se eu for depende de colocar em coisa cima de uma nenhuma. Eu proposição acabei de falar metafísica, vai uma ser uma dicotomia dicotomia. Mas real. se for uma... Ou Deus Calma aí. existe ou não Uma dicotomia. existe. Você faz uma Acabou. pergunta, eu não Isso deixa eu não é responder. falsa dicotomia. É sim, Falsa com dicotomia relação à comparada com Não, realidade, sim. probabilidade. não, Mas não. com relação O a que é uma falsa uma... dicotomia? Me explica aí. Não, O presta que é uma Se atenção. você Eu falsa vou te comparar duas dicotomia? explicar. coisas que não Eu são vou te explicar. equivalentes. Duas coisas que não Ó, são vou tentar equivalentes. Primeiro, a probabilidade. Segundo, Deus. Porque você não provou o objetivo na realidade para poder comparar com o que existe, que é a probabilidade. os deuses existem. Olha aqui, vou mostrar aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui para você entender, aqui para não dizer que sou eu, tô tirando da bunda. Vamos lá, né? Aqui fica até mais facinho, bonitinho, aqui para todo mundo ver. Ó, uma falácia que apresenta duas opções como se fossem as únicas possíveis. Será que eu posso colocar só Deus? Ou eu posso colocar também um bule de chá? Eu posso colocar o Rogério Ceni espiritual? Eu posso colocar a Agora não laranja dá para negar espiritual? que o Posso próprio colocar Arcângelo eu disse isso. fazendo o universo? Presta Entendeu? atenção. Eu Então, estou aí acho colocando uma aqui dicotomia duas. improvável. Presta atenção. Eu estou colocando aqui duas proposições e todas Uma as dicotomia. hipóteses que você vai colocar vão caber em uma ou em outra. Existe o Sim, é mundo que uma Deus falácia. criou. Rapaz, deixa eu terminar de falar. Preste atenção. Eu vou colocar o mundo que Deus criou, que Deus é o ser, o ente necessário, e na outra não. Que mundo é esse? Agora, me diga se existe uma outra categoria que depois todo o resto pode ser colocado nessa terceira categoria. Eu acabei de falar o Rogério Ceni espiritual, a laranja espiritual. Eu falei tantas outras coisas. Você não pode objetificar uma relação transcendente sem prova. Não é uma falsa dicotomia. Isso Porque não é uma você tem questão uma se é sem teoria. prova ou não.
A questão, eu estou colocando diante de você o seguinte: Mas ou Deus não existe ou não existe. Acabou. Isso não é falsa dicotomia. Isso é dicotomia. Ou Deus existe E ou se não forem existe. vários deuses? Acabou. E se forem E se, vários deuses? e se você diz Deus não existe, me dê uma alternativa que explica Não há Mas aí que tá o alternativa ao que é problema. de uma forma relativo. superior. Não existe alternativa ao que é relativo. Você não provou ele objetivo na realidade, ou seja, não deve ter alternativa. Aquilo que não tem provas, né, como você falou, pode ser negado sem provas, sem qualquer alternativa viável. Ou pode ser postulado por qualquer outra alternativa que também não seja viável. Da mesma forma. Dois pesos e Eu duas estou medidas. colocando aqui na mesa o mundo com Deus e outro sem Deus. Não, você está E colocando outras, o e mundo em que outras, Deus é e objetivo e o outro outras. Ó Deus. em que Deus existe. Tá? Eu Isso daí é estou uma colocando aqui, dicotomia. ou Deus existe ou Para não haver existe. Quais são as outras possibilidades de cosmovisões que você quer botar na mesa? qualquer outra que também seja relativa. Ou seja, pode Bota ser aí o na bolho, mesa. pode ser a caixa de sapato, pode ser qualquer outra coisa. Já que Pronto. as duas Tudo coisas isso são aí, relativas. tudo isso aí entra no mundo sem Deus. Eu estou colocando Deus Entra no como mundo com causa Deus também. última. Entra no mundo com Deus. Então não é dicotomia, não tem duas opções, então. Rapaz, você não está entendendo, cara. Aí, o Samir entendeu. Só não entendeu. O universal pode ter existido, sim. Então, você que vai dizer, existe no mundo com Deus ou sem Deus? Um dos dois, Primeiro não você existe tem que outra provar que Deus alternativa. existe. Não Primeiro tem que precisa provar que o Exato. provar. universo com Deus é necessário. Eu Primeiro estou tem que provar que apenas existe base de colocando conhecimento direto. as hipóteses possíveis na mesa. Mas para E eu uma estou hipótese ela ser ou de base epistemológica válida, Otângelo, ela tem que ter base de conhecimento direto. Você não tem base de conhecimento direto de nada que seja transcendente além do eu não universo. É preciso, uma rapaz. falsa preposição. Eu não preciso, você não está entendendo. Eu estou dizendo, vamos colocar aqui na mesa quais são as possibilidades em relação à cosmovisão. E eu coloco aqui na mesa, o Deus existe ou não existe. Só isso. Vamos discutir isso. Você acha que Deus não existe? E eu Mas como você caracterizo vai Deus, colocar essa e hipótese eu como coloco, válida e eu, epistemologicamente, se eu acabei de dizer que ela não é válida epistemologicamente, porque ela não tem base de inferência direta na olha, realidade? veja, a única coisa que você poderia dizer que a hipótese Deus não é uma hipótese válida, se seria uma hipótese ilógica. Mas eu caracterizo Deus como O que é lógico, eterno, Otângelo? potente O que é e lógica? inteligente. Isso são características que são possíveis. A partir do momento que são possíveis, é uma hipótese que está na mesa como uma hipótese que vale a pena ser investigada, se ela tem É uma cabimento ou não falsa tem relação. cabimento. É uma falsa Do relação. outro Outro lado, ponto você também tem é a que não vai ser hipótese. científico. Rapaz, você Não precisa. vai ser científico por causa da Rapaz, questão também você de que disse que são você só não crentes tem que uma ficam observação interrompendo. E direta você para interrompe o postular tempo como uma todo, hipótese, rapaz. entendeu? Rapaz, Você não tem Atena, você, análise em cima de um conhecimento direto para postular uma hipótese, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho ali uma hipótese científica, ela tem uma base de conhecimento direto. Deus não tem base de conhecimento direto para formular uma hipótese em cima dele. Desnecessário. É como eu colocar também que o universo foi feito assim, ó, ontem, Sim. tipo, do nada, sem ninguém ter feito. isso E não aí é a tudo que tem na nossa mente é implantado. isso Como você vai não é a negar isso? Não tem como. questão. E você não está entendendo o que eu estou dizendo. Para você querer entender o mundo, você tem que primeiro colocar na mesa quais são as hipóteses e a possibilidade. Uma que Deus existe, As outra que Deus não hipóteses têm existe. que ter base de conhecimento direto, Otângelo. Elas não vão ser Não, válidas epistemologicamente. Elas vão ser de você caráter o quê? não está Fictício, metafísico, entendendo. hipotético É. apenas? Não vai ter Você validade. não está entendendo o que eu estou dizendo. Isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com algo que já desde o início precisa ser provado. E você está colocando os bois em frente da carroça. A primeira coisa, você começa a perguntar quais nós existimos, certo? O mundo físico existe. Ele precisa de uma explicação em relação a como veio a existir. Quais são as hipóteses? Uma é que Deus fez, outra é que Deus não fez. Acabou, Você tem só que ter a isso. base, a natureza do objeto que você está anunciando como hipótese para ele ser válido epistemologicamente, ou ele pode ser Pronto, desconsiderado. pronto, eu estou colocando ele aqui na mesa. O Deus que eu proponho é eterno, poderoso, inteligente, consciente. Existe alguma
alguma proposição ilógica ou que se contradiz nessas qualidades? Não. Tem lógica. Você tem Então, uma base é uma de hipótese Espera aí, possível. gente. Se ela é Ô, plausível ou não plausível, isso são outros 500, não é isso que nós Otávio, estamos não é plausível discutindo não, aqui. Otávio. E você sempre me Porque... interrompe, rapaz. Não, calma Você aí, me Otávio. Você interrompe, está não falando terminei bobagem. aquilo que estava Otávio, falando. ô, E mesmo Otávio, que eu fica esteja aqui. falando bobagem, você tem que ficar com a matraquinha Tá fechadinha, falando eu bobagem, esperar de Otávio. terminar de falar e depois você responde, porque Tá você bom, faz isso tá bom. cada vez nas lives que você me interrompe porque você discorda com o meu discurso. Então tenha um pouquinho de disciplina, porque senão todo mundo vai começar a falar Mas aí um em fica cima do chato, outro. Otávio. Você fica repetindo uma coisa toda hora. Porque vocês não querem Exatamente, entender. Você fica é uma repetindo. falsa Você dicotomia. repetiu isso umas Porque 10 vezes vocês já. não querem entender. Às Vamos vezes. estabelecer uma base de investigação. Ah. Olha, Otávio, primeiro, essa proposição não é válida, porque a gente nunca viu uma inteligência sem um cérebro. A Exato. gente nunca, Você a vem com gente essa de nunca novo, viu isso. rapaz. Isso é ilógico. Esse é um dos motivos. Outro motivo é que a gente sabe que as gerações passadas elas atribuíam toda a natureza a um Deus, a um ser. Por quê? Porque eles achavam que, por exemplo, o raio era uma pessoa mandando raio por falta de conhecimento. A chuva era um Deus mandando água do céu. À noite, eu acho que os maias faziam isso, que eles faziam um culto na tarde, o sol nascer no outro dia. Porque eles achavam que se não fizesse esse culto, o sol não nasceria no outro dia. Você já prestou alguma vez atenção naquilo que eu digo? Eu não faço essa afirmação que Não, você tô acaba falando de bobagem, dizer. Otávio. Então, Eu não acabei ainda, Otávio. Eu não não, eu acabei digo, ainda, Otávio. presta atenção. Eu digo o olha seguinte, só, peraí, eu preste não acabei atenção. ainda não. Agora eu quero que você mostre uma evidência que existe essa dicotomia. Nenhuma. Mostra Uma uma terceira evidência hipótese. que tem essa dicotomia. Mostra uma outra hipótese. Eu digo, Deus Não, existe ou não eu quero existe? Que saber se outra tem essa hipótese dicotomia. existe? Mostra quero no Se saber você comentário, quiser preencha dizer o link aí, se você quiser dizer Shaolin. que não é uma dicotomia válida, apresenta uma terceira hipótese e a gente A investiga. laranja Mostra aí espacial voadora. a do trecho clique A aí. laranja Mostra espacial do trecho voadora, clique aí. ela pode falar Não que não é entendi, um cortou. Deus. A laranja, ela pode falar, Peraí. olha só, eu não sou consigo um falar, Deus, então a laranja chega para nós. Chega hoje aqui, eu não sou um Deus, eu criei a natureza ontem e implantei essas memórias em vocês. Isso é uma resposta a um ser que não é divino. Pronto, então você botou ele na categoria da cosmovisão sem um ser divino. Em uma das Sem um duas ser divino. categorias. Você não inventou uma terceira categoria. Não. Essa é uma terceira. Não. É sim. Não. Você apresentou o mundo sem Deus. É uma das duas categorias. Não, Otávio, você não entendeu, não, Otávio. A laranja não é um Deus, mas ela criou, ela não é um naturalismo. Por exemplo, ela criou tudo ontem. Uma pergunta, Otângelo. É necessário ter poder máximo para criar o universo? Precisa ter o poder que Deus tem para criar ele. Então, Otângelo, o problema do teu argumento, é o seguinte, é que na hora que você coloca as duas, você colocou só duas opções, né? Ou Deus existe ou Deus não existe. Não é? Mas aí, nessas opções, você já deu todas as características desse Deus. Ele é imutável, ele é isso, ele é aquilo. Agora eu pergunto, como que você sabe? Como que você sabe, por exemplo, que esse Deus tem alguma coisa... Então, como você sabe dessas características? Por exemplo, ele não poderia ser um ser burro que criou o universo por acidente? Vamos supor assim? Porque você já deu todas as características dele. E como você sabe essas características? Poderia ser aquilo que você acabou de dizer.
Eu apenas estou colocando uma base para começar uma pesquisa sobre origem, só isso, para chegar Você está querendo usar o argumento uma de Pascal. conclusão. E se Qual Deus das não duas hipóteses faz mais sentido? A explicação que corrobora melhor com o mundo físico que nós temos ao nosso redor. Ele explicado melhor por um ser, Então vamos como lá, eu Otávio. acabei de descrever, ou não? Vamos lá, então. Eu- A gente tem aqui, mas a- então, a base de uma hipótese, né? Vamos lá. Então, você coloca o objeto Deus como necessário para, ou seja, A para B, certo? Vamos lá. Então, me descreva o objeto A. Me descreva Deus. Eu acabei de descrever ele como eterno, poderoso, inteligente, consciente. Tá, Só muito isso. bem, muito bem. Agora, como você prova que ele é assim e não de outro jeito? Exato. Eu não tenho provas. Então toda a sua proposição lógica é inútil. Entendeu o Por quê? problema? Por que era inútil? Eu preciso ter provas, por quê? Porque se você não tem como provar a natureza do objeto lógico, logo eu posso colocar ele como qualquer outro tipo de característica, já que a parte de que as características dele não são necessariamente objetivas nem prováveis, elas são falsas. Logo, você não consegue nem provar as características do seu Deus. Se ele é onipoderoso, onipotente, se ele não é atemporal, você não consegue provar nada disso. Ou seja, todo o resto do seu argumento de que ele criou o universo é inútil, porque as características que você inferiu ao objeto da sua análise não são verdadeiras epistemologicamente dentro da sua própria argumentação. Veja, eu parto do pressuposto que ninguém tem acesso ao metafísico e consegue provar se algo além do mundo físico existe ou não existe. Pronto. Então, agora, a pergunta é, como é que nós conseguimos chegar à explicação que é mais adequada à existência do mundo físico, que explica de uma forma mais consistente? Isso Vamos lá, que então. Vamos lá. eu X a questão. Então, o que eu estou tentando usar é inferência a melhor explicação. Nós existimos, estamos aqui. O mundo físico existe. Ele tem uma explicação. Qual é? Primeiro, não temos provas que não foi Deus e nem que foi Deus. Não temos provas e não temos como provar. Então, já podemos. Um problema lógico. Então, vai dar problema lógico. a demanda de exigir provas que Deus existe já cai por terra, porque ateus também não têm como provar que Deus não existe. Então, isso aí é uma Então, pergunta. eu vou refutar esse seu argumento. Posso Isso é uma refutar esse seu pergunta argumento? irrelevante. Posso refutar seu argumento? Vai lá. Vamos lá, então. Então, você diz assim, não tem como provar que Deus não existe. Ora, pois, se eu tenho um objeto, que para eu dizer assim, esse objeto não existe, primeiro eu tenho que ter conhecimento da natureza do objeto. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, esse cubo não está na mão da Atena. Primeiro eu teria que ter conhecimento do cubo. Logo, você não tem conhecimento da natureza de Deus para poder negar a existência dele. Logo, qualquer tipo de análise em cima de um objeto que você não tem conhecimento acerca da natureza dele é ilógico. Você está cometendo outra falácia. Porque você tem que Eu não conhecer alguma coisa para você falar. Eu não parto do pressuposto que a ciência é o único caminho para a gente ter respostas referente à nossa existência. Eu começo com uma base epistemológica que inclui a ciência, a filosofia e a teologia. Então, eu posso muito bem usar revelação divina. E cadê a ciência no meio disso? A ciência é aquilo que ela pesquisa, ela coloca à tona, então, as proposições acerca da... Rapaz, você não me deixa falar, rapaz. Você não me deixa falar. Você não está me deixando falar. Se você quiser que, de repente, aprender alguma coisa, você tem que esperar eu terminar de falar. Porque você tem o quê? 18 anos, 20 anos? Não sei. Eu tenho 57. Eu acredito que
um pouquinho mais na vida. A Eu falácia aprendi. do apelo à autoridade, mais viu? uma para a coleção. Não, Apelo é à verdade. autoridade. Não, Nossa, não, você Isso vai chama, procurar os fala, artigos isso chama também? palavra de velho. Não, porque veja, Caraca, você se essa comporta, falácia aí, você se comporta com arrogância, acha que sabe tudo melhor que os outros, é debochado e desrespeitoso. Debochada. Meu nome é Desculpa, feminino. debochada. Não, ô Tângelo, a gente nunca falou que sabe tudo. Mas Ele sabe um pouquinho mais, Mas mas... o comportamento diz muito sobre uma pessoa. E a Atena se comporta como sabe tudo melhor que os outros e não deixa as outras pessoas terminar o que estão falando. Como você Aí eu mostro engenheiro, as falácias dele, mostro que ele está errado, aí eu sou arrogante. Ok, tudo bem, né? Vamos lá. Ô Tângelo, É sempre assim. sua profissão É sempre fala, assim como, Shaolin? Espera aí, Otânio. Não, assim, o que eu queria dizer é que tem uma galera que é realmente, não igual você, mas, por exemplo, igual, é lógico, igual um pouco você, nesse critério que você falou sobre a maioridade, né? Por exemplo, tem gente que faz assim, de religião ou argumento que coloca achando que sabe mais que os outros. É igual muito religioso, faz isso, porém eles estão se dando mal por conta dessa... Não, eu não acho isso. Eu tenho certeza que sei um pouquinho mais que vocês todos juntos. Tudo bem, você pode até saber alguma coisa a mais, só que assim, os seus argumentos estão sendo refutados são todos. Esse é o problema. É mesmo? Como é que vocês estão refutando meus argumentos? Eu não vi até agora nenhum. Só no mundo da imaginação que vocês estão refutando meus argumentos. No mundo da imaginação. Eu falei a mesma coisa que a Atena. Perguntei onde está seu Deus também. E tudo desse Deus. Você não sabe. Entendeu? Então, assim, a sua explicação para a existência de vida, a sua melhor, você diz assim, a minha melhor explicação, então, é Deus. Certo? Só que a gente não sabe nada desse Atena, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero responder sobre... Não. Deixa, eu não vou deixar passar esse comentário que alguém falou aqui no chat, tá? Então, deixa eu deixar isso bem clarinho aqui para todos vocês. Atena, eu não tenho absolutamente nenhum preconceito contra pessoas trans, ok? Vou deixar isso bem clarinho aqui. Se eu tive um lapso, aquilo que falei, me desculpa, não foi minha intenção de denegrir você, alguma coisa nesse sentido. Não, eu sei que não tem. Aliás, o senhor, eu sei que o senhor não tem. O Lucas, o Misael, o Thiago, que tem lá alguma coisa comigo lá no grupo, que são super egoístas, mal educados lá comigo. Então, isso aí nunca tive que reclamar. Até o Sodré também já me tratou mal. Com o senhor nunca tive que reclamar nada. Então, isso aí relaxa, tá tudo bem. Não, eu só quis responder porque alguém me acusou justamente disso. Então, eu não deixo passar isso porque isso são acusações infundadas e ninguém tem razão de me acusar nesse sentido. Esse Samu aqui é o Samu... É o Juca, não, né? Tá com cara de Juca, viu? Juca. Não é, né, pessoal? Você tirou? Esse Samuel? Esse Samuel aqui é aquele que subiu na live comigo, com o professor Thiago Maia. Porque é o Juca ali, não é? É o Juca. Sim, ele colocou o Juca de foto só para trollar. Eu já coloquei ele achando que era o Juca uma vez. Então, assim, Otângelo, a matéria não sempre pode ter existido? Não. Por que não? Por que não? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Como assim? Eu não entendi, não. Eu entendi agora. Entendi, não. Que a lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica tem a ver com a matéria sempre ter existido. Pior que é isso mesmo. O que é a segunda lei da termodinâmica? Me explica aí. A segunda lei da termodinâmica? Deixa eu ver. Não vou lembrar certinho. Eu sei assim que eu não estou encaixando ela com o universo, com a matéria, tipo, sempre ter existido. Tá, você já ouviu falar da morte térmica do universo? Sim. Sim, já. E qual é a causa, o motivo dessa morte térmica do universo? É a separação de elétrons, é a separação de todos os componentes da matéria. Ele jogou fora a primeira vez. Sim, mas assim... Não estou jogando ela fora.
Mas qual a natureza do Big Bang? A gente também não sabe, né? Por isso que a gente Não, chama de vamos, singularidade. a gente não está falando de segunda lei. Já que você não sabe, deixa eu explicar para você. A energia, ela opera fazendo trabalhos. Com o tempo, essa capacidade de energia exercer trabalho, ela diminui, vai de um estágio de entropia baixa para um estágio de entropia alta. Vai chegar um momento que essa energia não tem mais a capacidade de exercer trabalho. Nesse momento, o universo vai entrar num estágio de morte térmica, onde tudo para. Então, isso significa que, no passado, essa energia ela não pode ter existido eternamente, porque senão, já agora, nós estaríamos num estágio de morte térmica do universo e tudo estaria parado. Não. Não, aí você tem um problema, Otângelo, porque é o seguinte, ó, eu vou postular aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui simples de um universo que não precisaria disso. Gravitação quântica em loop, onde você tem, ou aquele que chama, acho que é Big Bounce, não é? Que o universo se expande e volta, da qual você consegue concentrar novamente toda a energia em um único ponto, e como energia e massa são equivalentes, novamente o universo surgiria e ele se expandiria e voltaria, se expandiria e voltaria, e aí você tem a primeira lei da termodinâmica, o que que diz? Você usou uma lei da termodinâmica, eu vou usar uma então para você. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito bem, Rodrigo, exatamente. Então, como é que algo externo a um sistema fechado, como o universo, poderia interagir sem quebrar a primeira lei da termodinâmica? Eu vou ler aqui um artigo de Charlotte Doe de 2022. Infelizmente, há quase 100 anos, se sabe que esses ciclos não funcionam porque desordem ou entropia se acumula no universo ao longo do tempo. Então, cada ciclo é diferente do anterior. Não é verdadeiramente cíclico, diz Quinet. Cíclico recente torna esse problema de aumento de entropia, propondo que o universo se expande muito a cada ciclo, diluindo a entropia. Você estica tudo para se livrar de estruturas cósmicas como buracos negros, o que retorna ao universo para o seu estado homogêneo original antes que outro salto comece. Eu tenho vários artigos aqui que dizem até mesmo em universos cíclicos a entropia ela aumenta, e tem vários artigos que dizem até mesmo em universos cíclicos ou multiversos não uma das coisas mais interessantes, Otângelo, é que você ignorou minha resposta e fugiu da minha segunda pergunta. Mas tudo bem. Até o humanista, todo mundo você perguntou enquanto eu estava falando. Todo você mundo pode percebeu. perguntar de novo. Pergunta de novo. Correu. Sim, qual foi a pergunta? Tem a oportunidade, pergunta de novo. Vamos lá, então. Vamos lá. Questão a primeira lei da termodinâmica. O universo é um sistema fechado. Como é que um objeto externo a um sistema fechado iria interagir com esse universo sem violar a primeira lei da termodinâmica, de conservação de massa e energia? E ponto, hein? Esse objeto que iria interagir com o sistema fechado, no caso o universo, ele é imaterial. Como ele iria interagir sem violar a primeira lei da termodinâmica? Ele não é físico. Mas como é que algo não físico interage com físico? Não sei. Ninguém sabe? Esse é o problema, Otávio. Então, se o postulado inteiro, novamente... Nós não podemos falar... Peraí, Otávio. Olha só. Nós não podemos falar que não sabe. Mas você pode falar que não sabe. Vocês podem falar também que não sabe. Esse é o mas problema. Eu não preciso ter respostas a todas as perguntas para eu poder dizer que o teísmo tem mais substância do que o ateísmo. Olha só, quando a gente fala que não sabe o que tinha antes da energia concentrada naquele começo ali, a gente não sabe o que tinha antes. Uma das hipóteses é que o tempo não existia. É uma das hipóteses. A outra é o Big Clown, que o universo é cíclico. Ele se
condensa de novo, E junta de condensa novo, de novo. se transforma em Começa matéria de novo, transforma em isso. energia de novo, e depois faz isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, Eternamente, por isso que tem infinitamente. fim. Esse é o ponto, Otávio. Agora, a gente não tem certeza disso, porque nós ainda não chegamos lá. Inferir algo desse jeito a um Deus é falácia da ignorância. Você não sabe, portanto, é Deus. Você não entende, portanto, não é Deus. E sua profissão, Otávio, leva a esse pensamento. Porque tudo que você constrói no seu emprego de engenharia tem que ter um criador. Tem que ter um criador. Por exemplo, você falou que cria máquina industrial, um negocinho, né? Isso tem que ter um criador. E por isso que você entende desse jeito, que tem que ter um criador. É por isso. O Mas primeiro nós- erro que se tem... Eu posso acusar vocês exatamente da mesma coisa. Eu posso dizer, vocês dizem que não sabem o que houve antes do Big Bang, então não houve um criador. Isso não é pela ignorância também? Não, Otângelo, porque existe uma diferença Assim. na questão da epistemologia que você não entende, que é a parte de provável. Não é porque você tem uma explicação de algo, não é porque você tem lá uma historinha bonitinha para explicar as coisas, não é porque você criou todo um emaranhamento lá, tal, lógico, que você tem a verdade, não é assim. Porque, caso você não saiba, o ser humano vem criando explicações para a origem do universo há muito tempo. Só que a ciência ganhou um local maior, como é que se fala? Um domínio epistemológico maior, porque em vez dela se basear em pressuposições, como você está fazendo com Deus, ela se baseia em provas, em evidências, coisa que você nega. Então, essa é a Você diferença. Por acabou isso de que a criar validade dois epistemológica da espantalhos. ciência é melhor. Atena, você acabou de criar 2 espantalhos e derrubou eles. Aí é muito fácil. Em primeiro lugar, assim? eu não disse que eu tenho respostas absolutas. Eu já expliquei isso, vocês Não, acharam eu não até disse que que eu você sou tem. chato. Não Sim, tem você como ter acabou de respostas dizer isso. absolutas. Não tem Então, como ter pronto. Então, respostas eu absolutas. sou justificado de usar a inferência, a melhor explicação. Deus explica a nossa existência de uma forma mais adequada do que a Mas de proposição forma provável? não Deus. Mas de Essa é forma a minha provável? opinião. Mas de forma Não provável? Não mas eu não adianta você colocar lá preciso uma provar. explicação É isso que lógica você não se você não tem entende. provas. Não Mas eu não adianta colocar uma explicação lógica se não preciso. tem Eu provas. não É simples. preciso provar. Você Não tem precisa provas que provar? Não precisa provar. Você tem provas que a Então eu posso proposição colocar, não Rogério, Deus como eu falei, eu posso fez? colocar então o Rogério Ceni, eu Radiação, posso força colocar de a fundo. laranja, eu posso Radiação, colocar força de qualquer fundo. coisa, cara. Pode Você está jogando a colocar. epistemologia fora. Não, Eu vou estou dar. não. Se você está colocando que foi o voador, o espaguete voador, você tem que justificar. Se Mas você por que diz você não que precisa? a Não, justificar proposição não. não Provar. Deus Não, não. explica, Provar. então Justificar não. apresenta as provar, evidências para provar. isso. Não, Tem que provar, Otângelo. você Não, você A não natureza provar. primeiro do Vocês que estão querendo. analisador. Ele que Eu está querendo posso dizer provar, para então ele você tem o que provar. seguinte. Então eu posso dizer para você e afirmar nesse instante: quem criou o universo foi o duende quântico. Pronto, você tem E evidências vai para estar isso. certo na lógica dele. Na Mas Você lógica tem dele tá evidências certo. para isso. Tá certinho. Você Então, também você está não tem usando aquela evidência. lógica de Agora o quê? Aristóteles. Ó. Você quer o que agora? Evidência do duende quântico? Se você Cadê a está evidência dizendo, do seu Deus? Nildo, se você está dizendo que você acha que o duende quântico é uma boa explicação, apresente as evidências que a gente Mas analisa. você não tem evidência nenhuma, isso. Otângelo. Se você tá. está dizendo que Eu nenhum vou- criador é uma explicação superior a um criador, apresente também as suas Então, a evidências. validade A gente epistemológica analisa. está na explicação e não na prova? Olha, olha. Ô, Otângelo, eu Sério? posso explicar de um jeito melhor. Posso explicar de um jeito melhor que com Deus. Viu? Olha só. Explicação básica, ensino médio, você devia saber disso. Antes da singularidade, antes daquele rapidinho, eu vou ponto. sair. Eu já estou dando uma saída aqui, Augusto, só para me terminar o meu raciocínio aqui. Otângelo, você acabou de se refutar, cara. Se você diz que eu preciso de uma explicação para dizer que o duende quântico, foi quem criou o universo, você também precisa de uma explicação Sim. e de uma prova ou de uma evidência para falar de seu Deus. Prova Senão a gente fica é a mesma coisa como evidência. Já começa por aí.
Agora, se você está dizendo que foi o Deus Prova doente não é quântico, com evidência, não, você tem... Otângelo. Rapaz, cala sua matraca enquanto estou Prova não é falando, com rapaz. evidência, não, Otângelo. Se você está dizendo que foi o doente quântico, apresente suas evidências e a gente analisa. Se eu estou dizendo que é um Deus eterno, poderoso e inteligente, eu tenho o ônus de apresentar as evidências. Se Então, a Atena está beleza. dizendo não Mas e precisa de análise? nenhum E Deus, análise? então você tem que apresentar Ângelo, as e suas análise? evidências também. Você mesmo E a falou, a gente gente vai pega as analisar evidências e faz se análise. Como é que a elas gente têm faz como- análise em cima de objeto se elas imaterial? fazem sentido ou não. Eu apresento as minhas, você apresenta a sua. Apresenta uma primeiro, apresenta a sua primeiro. É. Eu tenho um monte. Cadê? O início do universo. Uma só, uma Eu só só. quero uma. Uma Início evidência do empírica, universo. cadê? O universo teve um início, então teve uma causa. Não. Ah, ele teve um Tudo início? Ele teve um Tudo início? Opa! Início. A causa foi o doente. Opa! Quer dizer que ele teve um início, a causa absoluta? Você está se escondendo atrás pela ignorância de novo? É. Falou, Shaolin. Tângelo, Tângelo. Não. Beijo, Atena. Falou, Augusto. Vou precisar de uma Valeu, saída. Nildo. Falou, boa noite. Bem-vindo, hein? Sempre. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. O Otângelo tem uma explicação melhor do que essa do Deus aí. Você me desculpa, mas tem muita explicação melhor. Olha só, antes da singularidade, não havia o tempo. Tá? Não tinha nada. O tempo não corria antes, porque a matéria, ela que cria a nossa noção de tempo. Tanto é que nós temos uma coisa chamada manto do tempo, do espaço-tempo. Tá? A matéria, ela interage com o tempo. Tá? Com o movimento da matéria surge o tempo. Com o movimento surge o tempo. Pronto. Se não havia movimento, não tinha tempo. Tá? Aí, naquela singularidade que a gente não sabe o que aconteceu, não faz ideia do que aconteceu, começou o tempo dali. Só que a gente falar que não sabe o que aconteceu, não nega as nossas evidências. Por quê? Porque a gente não está querendo provar nada, a gente está querendo dar a melhor resposta possível. Quando você fala que tem um Deus, você tem que provar esse Deus. Você tem que trazer evidências desse Deus, evidências desse cara, você tem que trazer a matéria desse cara. Você tem que trazer. Eu acabei de dar uma alternativa para você, Otângelo. Você tem que trazer a matéria desse cara. Não deu resposta nenhuma. Não é porque você não sabe entender. Oi? Por que repõe Deus como mecanismo causal? Ninguém Otângelo, pelo amor de Deus, Otângelo. Então o nada fez o universo. Fiquei agora que não havia tempo antes, Otângelo. Então, o nada fez o universo? Não, nunca houve nada. Otângelo, pelo amor de Deus, nunca existiu nada. Suas alternativas. Não é um nada. Não é nada. Você tem duas alternativas. Ou não, nada criou o universo e o Big Bang, ou o universo sempre existiu. De novo, voltou de novo. Não tem esse argumento, Otângelo. Mas com as outras alternativas vocês não têm. Você quer dizer, não somos justificados para propor nenhuma hipótese, não sabemos? Otângelo, você está voltando tudo de isso novo. Sim, é pela ignorância. Tem Alzheimer, Otângelo. Otângelo, você tem Alzheimer. Você esqueceu tudo que eu falei. Tem esse argumento, Otângelo? Falou o quê, Atena? Falou o quê, Atena? Me diga aí, como é que você explica a nossa existência sem um criador? Vai lá. Nossa existência? A validade é a explicação? É a validade a explicação ou as provas por trás da explicação? Eu fiz uma pergunta muito simples e muito clara. Como você explica a nossa existência sem um criador? Simples. Algo precisa de causa para acontecer? De um intencionalizador? O nada pode fazer alguma coisa? E quando foi que eu falei que o nada fez alguma coisa? Eu estou lhe perguntando, o nada pode alguma coisa? Não. Pronto, então o universo teve um início. Primeiro, o que é o nada? O que é o nada? O que é o nada absoluto? O nada é a ausência de qualquer coisa. Então, o nada absoluto não existiu. Então, se tem ausência de qualquer coisa, não existe nada. Pronto, então algo sempre existiu, estamos de acordo. O que é esse algo que sempre existiu? O universo não pode ter existido sempre por causa da segunda lei, como eu já expliquei. Sempre existiu, sim. Olha só. Por causa do quê? Ângelo, o universo não é só... Otângelo, o universo não sempre não foi só essa matéria bonitinha. Literalmente nada.
a gente pode tocar o universo. E nem sempre foi isso, Tântio. Como que você sabe? Por causa de uma coisa, a radiação, eu acho que é radiação cósmica de fundo ou radiação fosca de fundo. Eu não estou lembrado bem o nome, não. A radiação cósmica do fundo prova que o Big Bang aconteceu, que o universo teve um início. Isso. Se teve um início, teve uma causa. Não. Você Não, está com não. falácia, Otângelo. Você está está colocando aí onde não tem coisa. O universo, ele teve um início de expansão. Agora, se a matéria teve um começo, é outros 500. A singularidade, ela não pode ser infinita no tempo atrás. Ela teve um início. Como é que você prova isso? E como é que você prova isso? Como é que você prova estava isso? lá para ver? Rapaz, Por isso que o nome é singularidade. Rapaz, Singularidade. isso aí é consenso. Você não tem como fazer uma análise no objeto que é hipotético. Tá, eu vou ler isso para vocês. Vixe. O universo começou de um estado de densidade infinita. O espaço e o tempo foram criados neste evento, assim como toda a matéria e o universo. Stephen Hawking. Parece-me que a ideia de um começo é necessária para que o universo faça sentido. Alan Guth. O universo começou com o Big Bang, que aconteceu aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. Então já está errado isso daí. Neil deGrasse Tyson. Porque o Big Bang não começou o universo. Eu estou citando essas pessoas que estou mencionando aqui. O universo começou em um estado quente e denso e tem se expandido e esfriado desde então. Este é o modelo do Big Bang, Lawrence Krauss. O universo começou com o Big Bang há cerca de 14 bilhões de anos atrás, e desde então vem se expandindo e esfriando. Andrei Linde. O universo começou com uma singularidade e vem se expandindo desde então. Paul Davies. E assim vai, e assim vai. Todos eles dizem que o universo teve o quê? Um começo. Não tem como fugir. Falácia do apelo à autoridade, novamente. Apelo à autoridade. Vamos lá, então, eu sou justificado de ir com as autoridades que são competentes em relação a essa matéria. Primeiro que o Big Bang ele não postula o início do universo, ele postula um início da expansão do universo como conhecemos. Nós não sabemos se antes do Big Bang existia outro universo diferente, se existia um ciclo infinito de determinados universos. Você está sendo falacioso novamente, tirando um texto de contexto para uma abordagem muito profunda que você não tem capacidade cognitiva de entender, infelizmente. Aí agora você está fazendo ataque pessoal, não aceito isso. Tá? Não. Agora, eu vou ler aqui para vocês. Se você não entendeu, você quer que eu coloque o quê? Que você não quis? Presta atenção. A rigor, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, uma singularidade não contém nada que seja realmente infinito, apenas coisas que se movem matematicamente em direção ao infinito. A massa de uma singularidade é, portanto, finita. O infinito refere-se apenas à matemática. Podemos ter um universo infinito, por exemplo? A resposta é não. O universo é finito. Stephen Hawking, em The Brief History of Time, 1989, descreve o universo como sendo finito, mas ilimitado. O universo é finito e a singularidade também não é infinito para o passado. E você, Atena, para de fazer ataques pessoais. Ô Tângelo, peraí, olha só, você falou uma coisa aí que é bem verdade. O universo, a teoria mais aceita é que ele é finito. Por quê? Porque ele vai ter um fim. É quase que certeza por causa do espalhamento da matéria. Pronto, então você se auto-refutou. Obrigado. Agora, olha só. Se agora a energia que havia lá no começo, a gente pode falar na teoria mais aceita agora, que você citou Stephen Hawking, e foi ele que falou isso, que antes da energia da singularidade, o tempo não podia existir. E tem outra coisa que Stephen Hawking falou, com a ciência que a gente tem hoje, Deus não é necessário em hipótese alguma. E Stephen Hawking que falou isso. Você pode ter energia sem tempo, Kurt?
Sim. Pode. Porque o tempo ele é uma sucessão de eventos, Otângelo. Se você não tem uma sucessão de eventos em um nível de energia, você não tem tempo. É possível, sim. A energia, ela é estática ou ela está em movimento? Não, isso aí você já está falando de outra coisa. A gente está falando de sucessão de eventos. De outra Quando você coisa. coloca perguntando uma se noção de que não há uma sucessão de estática, eventos, por mais que o objeto ali a ser analisado, ele possa ter um estado estático ou possa ter um estado de movimento, a questão é a sucessão de eventos. Se não houve sucessão de eventos, não existia tempo antes. Isso. Ponto final, acabou. Se não houve tempo antes, o universo não pode ser infinito no passado. Ponto final. Não, eu não disse que eu concordo com isso. Eu disse que é uma probabilidade, uma possibilidade, até porque não tem como saber o que aconteceu antes. Então, se você vai com a proposição que o universo mais provavelmente teve um início, então você tem que explicar. Não, eu não disse que o universo teve um início. Quando foi que eu falei? Quando foi que eu falei isso? Eu disse que eu estou justificando o argumento sobre o tempo. Eu não disse que eu digo que ele é verdade. Até porque não explica aí qual é a sua posição. O Big Bang. Então, Atena, explica aí qual é a sua... O universo, eu não tenho provas, não tenho provas, mas minha visão é de que o universo ele é cíclico. Mas eu tenho isso por conta de outra questão, que é a primeira lei da termodinâmica. O universo cíclico ia preservar tanto a energia quanto a matéria. Outro ponto é que a energia escura faz o universo se expandir. Então, em algum momento, a energia não é infinita. Uma hora o universo vai voltar. E essa energia escura vai se condensar novamente, ele vai se expandir, ela vai se condensar novamente, ele vai se expandir. Por isso que eu acho que o universo cíclico faz mais sentido do que um universo que tem um único princípio, porque ele conserva tanto a energia escura, a matéria e a energia. Você só pode manter essa proposição se você negar a segunda lei da termodinâmica. Não, porque a segunda lei da termodinâmica, ela só funciona em um sistema que não é fechado. O universo é um sistema fechado. A partir do momento que o universo se contrai, só a segunda lei da termodinâmica vai para casa do caralho. Isso não é verdade. Isso não é então verdade. Você quer dizer que alguma coisa sai para fora do universo, que tem um lado de fora do universo. Não, é isso. Não, eu disse isso. Eu não disse entendi, isso. tem um lado de Criando fora do universo, né? Você está criando espantalho agora. Você está criando espantalho agora. Nós só sabemos que o nosso universo ele é fechado e ele é regido pela segunda lei. Se ele é regido pela segunda lei, ele não pode ser eterno. Foi o que eu acabei de explicar? Se ele é fechado, como é que a energia vai escapar para algum lugar? Então o universo ele não pode ser eterno, rapaz. Ela vai desaparecer? Não. Vai deixar de Otângelo, é porque assim, a gente, diferente de ti, Otângelo, a gente não apela para lacunas. É óbvio que a ciência não sabe de tudo, isso é óbvio. Até então, a ciência não sabe de tudo. Porém, até onde... Não, deixa eu falar, seu merda. Tu já tava falando pra Reora aí? Não. Então. Aí, correu. O cara... Não, você tá falando de Vocês estão me interrompendo. Vocês estão me interrompendo. Eu vou sair da live. Aí na hora que alguém começa a falar, o filho da... vai se ferrar. Bicho, eu não tenho paciência pra esse mano não, velho.